Trabalhei, Quando? trabalhei de 54 a 84. Em qual seção você trabalhou? Trabalhei na moldagem. A gente moldava peças complementares para cobertura, né? Da fábrica. Fazia vasos, caixa d'água, canaletes. Esse era o serviço da moldagem. E essa fabricação era tudo manual. Sempre essa função. E como eram as condições de trabalho na fábrica? A gente trabalhava com quase sem nenhuma proteção. Era tudo feito manual. Os produtos eram tudo feito acabamento, né, manual, com palha de aço, lixadeira, né, grossa. E não tinha proteção, né? No decorrer dos anos eu fui sentindo um cansaço e falta de ar, palpitação, assim. Aí fui procurar saber, fazer exames e descobri que eu tinha problema no pulmão causado pelo amianto, né? E hoje, cada ano que passa, eu me sinto mais cansado, não posso caminhar, não posso correr, não posso nadar, nem falar assim muito rápido, que dá falta de ar, dá canseira, né? Não, porque a gente não era informado, a gente era jovem, para a gente não tinha obstáculo, né? Não tinha essa informação, não tinha. A gente só sabia que era perigoso, que a gente via quando nos sacos de amianto que vinham do exterior, vinha aquela caveira, né? E estava escrito, cuidado, asbesto. Isso a gente via na sacaria que vinha embalado o amianto. Mas na fábrica mesmo não tinha nada de que chamasse atenção. O lugar era um galpão alto, grande, né? Tudo cimentado. Lá não tínhamos problema do trabalho, não tinha. A área de trabalho era boa para se trabalhar, espaçosa, tudo. Só que tinha muito pó, né? E todo produto que era fabricado na moldagem, depois tinha o acabamento, e esse acabamento era feito com palha de aço, normalmente. E é onde acumulava muito pó. Existia, cada ano, 2 anos, faziam a chapa do pulmão, né? E a gente não ficava sabendo o que dava da chapa do pulmão, né? Agora, em 83, a última que eu fiz, me chamaram no ambulatório médico, o doutor Wagner, e falou que eu estava com problema no pulmão, né? Que problema? Meu pulmão estava preto, muito preto. Então eu precisava me cuidar, precisava deixar de fumar, ele falou. Ele achava que era o cigarro, né? Mas foi só essa vez que falaram isso para mim. Nunca me deram chapa para mim saber o que estava se passando. Eu tenho a asbestose no pulmão, constatado pelos médicos. Eu faço acompanhamento, né? Pela Fundacentro. A minha roupa que eu usava, chegava em casa, minha esposa que lavava, né? Mas tinha muito pó. Quando a gente saía de tarde do serviço, tomava banho, a gente via na roupa da gente o pó que tinha, né? Principalmente na meia. Você chacoalhava a meia, você via o pó que estava grudado na meia. Isso era, todos os dias a gente percebia isso, né? O problema do pó. Você voltava para casa com as roupas? Não. A gente tomava banho e trocava, né? Ia com roupa limpa para casa. Agora, chegaram 2, 3 dias, levava a roupa para ser lavada em casa, né? A minha esposa que lavava a roupa. Trabalhei do dia 13 de outubro de 69 até dia 17 de fevereiro de 92. 22 anos e cacetada. Eu trabalhei ali em duas sessões. Trabalhei na máquina 1 e máquina 2. O material era mesmo, só que na máquina 2 fazia telha e na máquina 1 fazia canaleta. O material era mesmo?
O mesmo, o mesmo material era o mesmo. Cimento, amianto e um pó que ele jogava lá. Diz que era para secar a massa. O problema que tinha era o pó, né? O pó De amianto. do amianto. Que misturava tudo, amianto e cimento, né? A gente via o pó. O que acontecia quando ventava? Espalhava pó por todo lado. Que tinha a dona que fazia massa, né? E tinha também o pó dali de quando que o círio que eles falavam ficava ali pertinho, onde se carregava cimento e amianto ali também, perto. A proteção que eles deram, mas a proteção que eles deram era uma focinheira com material de um paninho ali né? Que mais torvava do que fazia. A gente sujava tudo de amianto, cimento, tudo porque tinha ele afundava, né? Aqui assim. Então ficava aquelas prastas. E você usou essa máscara desde o princípio do trabalho? Não. Eu entrei lá dia 13 de outubro de 69 e essas máscaras eles começaram a usar em 77, por aí. Eles começaram a usar essas máscaras. A gente percebia que era perigoso, né? Mas os que eram assim lá da Eternite falavam que não era. Mas nós percebia que era, né? Como percebia? Mas percebia pelo que aquele pó, né? Já sabia que aquilo era prejudicado, que era prejudicoso, né? Então a gente sabia por causa disso. E eu mesmo quando eu entrei lá que eu trabalhava, saía o pó lá da dona fazia massa, que eles falavam, tinha o britador, o cílio e tinha a molaça, né? E tinha onde que secava as telhas. Quando se tirava a estufa, ficava aquele fumaceiro. Eles falavam sempre que não tinha perigo nenhum. Agora eu, quando entrei lá que eu vi aquele negócio lá que eu vim da roça, eu já mais ou menos eu percebi que aquilo lá não podia ser bem, né? Não podia fazer bem. Mas muito pouquinho, mas eram uns exames assim de rotina e pronto, né? Nem o laudo eles não davam. Não tenho doença nenhuma. Inclusive agora, dia 11 de abril, fez 2 anos que eu tirei o último raio-x. Não deu nada. Primeiro eu trabalhei com aquele amianto que vinha do Canadá. E depois eles começaram a trazer daqui de Goiás, aquele canabrava. Que ele era tinha uma diferencinha de cor, sabe, meio azulado assim. E eu cheguei também a trabalhar com cimento, um amianto preto que eles tinham ali também. Meio azulado também. Conheço. Aqui quase todos eles, né? Fora os que morreram. Que de 92 para cá eu acho que já morreram mais de 100, né? Bem mais. Fora os que morreram que a gente não ficou sabendo. O senhor acha que parte desses 100 foi por causa de alguma relação com o amianto? Não, a gente fez uma pesquisa aí. Nós fizemos. E comprovou. Que dava câncer no pulmão, na preúlia, placas piorais e abestose. Fora as outras coisas que a gente não conhecia, né? 25 anos. 6 de fevereiro de 68 e saí dia 2 de agosto de 93. Trabalhei 10 anos na fábrica de tubo. Depois foi transferido para a seção máquina 1, fazia canaleta 90. No tubo, que eu trabalhei 10 anos, eu trabalhava desformar tubo e trabalhava na molaça, mexer com amianto, o pó livre. Depois foi transferido que fechou o tubo, né? Acabou, tinha aquele amianto azul que eles falavam. Aí acabou o amianto azul, aí queria fazer o tubo com branco e não fazia, caroçava. Aí o tubo saía tudo com defeito e não podia. Aí teve que fechar a fábrica de tubo, porque não tinha o amianto azul. Aí foi transferido para a máquina 1, fazer canaleta 90 e telha e chapa lisa. Era tudo com amianto exposto e pó à vontade mesmo. Pó tinha vontade.
O amianto era visível. Visível. Que nem eu trabalhei na molaça. Molaça é onde o amianto vinha com pó, vinha pó ensacado, né? E eu tinha que pegar uma barra de ferro mais ou menos de um metro e pouco, grosso assim, para bater no saco para desmanchar o amianto, que ele vinha duro, sabe? Pelotado. Então tinha que bater, depois despejar no chão, com a pá jogar dentro da molaça para moer ele, porque se joga o saco inteiro lá dentro, ele ficava duro lá dentro, quebrava a máquina. Nunca falou, ninguém falou nada. Nem diretoria, nem chefe, nem amigo, nem médico, nada. Fazia todo ano pelo SESI. O SESI ia lá com um caminhãozão branco, sabe? Vinha com os aparelhos lá, fazia os exames, mas nunca deram um resultado para nós. Nós não sabia se tinha dado positivo ou negativo, doente ou são, nunca dava. Eu só tenho placas. Faz 2 anos agora, em novembro, que eu fiz o último exame, né? Deu placas nas paredes do pulmão, sabe? Mas diz que placa eles consideram que não é doença. Mas como que não? Do amianto vem a placa, da placa vem asbestose, da asbestose vem meteorioma, depois vem a morte. Se não tiver placa, não tem asbestose, né? Eu entrei na internite e não tinha placa. Eu fiz exame pela Fundacentro, sabe, que é onde acompanha nós, né? E deu placas, né? E daí 15 dias, a internite chamou eu para fazer exame com eles. E o deles não deu nada. Deles não deu nada. Só que também não me mostraram o resultado nenhum. Só falou para mim que não deu nada. Que eu estava apto a trabalhar. Sabe? Inclusive, esse depoimento eu já dei em outras vezes. Já tem até jornal, saiu esse jornal com esse depoimento meu. Levava feltro. Na fábrica de tubo, cada 15 dias o feltro ficava gasto, eles cortavam ele fora e tiravam, oferecia, quem quer levar, pode levar. Eu levava. Aí chegava em casa, minha mulher cortava ele 1,5 metro por 5 de comprimento, fazia tapete para passar, sabe? Não é tapete, é passador, né? Passador. Para casa. Até em 85, mais ou menos. Depois de 85 para frente, eles já ponharam máquina para lavar lá dentro da fábrica, né? Antes de 85, você... Levava. E que lavava a roupa? A mulher, minha mulher. E teve 2 filhos que trabalhou também na fábrica, sabe? Só que um já morreu e o outro está por aí. Sim. Quando? É 78 a 92. Você se aposentou na internet? Não. Em qual sessão você trabalhou? Eu trabalhei, quer ver, foi na... Olha, a primeira sessão que eu entrei era do Serrano, obras internas. Obras internas, depois fui para o engradado, aí fui para a marcenaria, aí foi na vulcanização, que era mexer com borracha. É umas 5, 6 sessões que eu trabalhei. Todas as sessões que eu trabalhava foi na parte da... Engradado era fazer engradado de madeira. Depois eu passei para marcenaria, aí já era manutenção das máquinas e lixar modelo de telha, que trabalhava muito com pó. Quando eu trabalhava nas obras internas, aí eu pegava o caminhão vasculante, descarregava silos de pó. Pó de amianto. É pó de amianto em cima do caminhão. Aí nós ia jogar no lixão, lá pro lado da Helena Maria. Nós saía da fábrica e ia jogar lá no lixão. Fora da fábrica? Fora da fábrica. Então eu trabalhei acho que uns 6 meses, 8 meses. Aí eu fui trocando, aí fiquei só dentro da fábrica. Não saía no caminhão.
Não, só tinha uma máscara, que é uma máscara branca. Eu usava assim. Então nós tinha só aquilo lá. O amianto era visível. Era. Ali, todo, não. Eu, não, quando trabalhava na parte de marcenaria, fazer limpeza, as Astor que tem no escritório, nós fazíamos manutenção. Então passava a mão em cima dele assim, ó, era cheio de pó de amianto. No escritório tinha amianto. Porque muitos caras do escritório falam assim, eu não trabalho na fábrica. Mas ali tudo tinha amianto. Até os vizinhos tinham pó. Que quando eu abria aquilo lá, o vento assim levava, você via que a nuvem vinha, era para aquela praça que tem do lado, que é Nossa Senhora Aparecida, parece que tem uma fábrica, que virava uma nuvem assim, ó, de pó. Sim, tirava a chapa do pulmão, só que eles nunca deram chapa do pulmão pra gente. Falavam que estava bom. Você nunca recebeu nada? Não, nunca recebi. E além da roupa, você levava outros produtos para casa? Não, aí produtos para outros, não tinha produto levar para casa. Material? Não, tinha, muitos às vezes pegava era filtro que tinha pó, tinha uns que levavam, mas nunca levei. Nós não trabalhava nessa seção, né? Então nunca levei produto para casa. O que eu levei foi na vilhara, pó, para jogar que era terra. Então saiu o caminhão cheio de pó e jogava lá, ali do lado da rodoviária da vilhara, perto do mercado. Esse pó de amianto, como era transferido? Em cima da caçamba do caminhão. Sem cobrir, sem nada. Naquele tempo não tinha cobertura com lona. Hoje as caçambas é obrigado a pôr uma lona. Naquele tempo não tinha lona. Era assim, ó. Ele subia ali na autonomista, até na vilhara, aquele pozão assim, ó. Direto. Mas ninguém falava, faz mal. Muita gente levou para casa, eu não cheguei a levar. Levava para pôr ali na calçada tinha barro, então jogava aquele pó, aí ele secava, virava um cimento. Foi uns 6 meses que eu trabalhei no caminhão, ajudante, né? Carregar caminhão. O motorista era outro. E ninguém dos trabalhadores que trabalhavam com você no caminhão teve proteção? Não tinha. Os primeiros anos que dela não tinha. E agora você tem alguma doença relacionada ao amianto? Não, até os últimos exames que eu fiz, não tem. A sua esposa também faz exames? Não, ela nunca fez. Lavava sua roupa? Hã? Lavou a roupa. Eu não lembro que ano que foi, mas eu entrei em 78, eu acho que foi 85 ou 90 que começou a lavar. Então, acho que uns 5, 6 anos eu levei roupa para casa para lavar. Todo mundo levava, né? Não é? Todos. Quando você voltava para casa era sujo? Não. Aí nós tomávamos banho lá dentro, aí vestia a roupa. Porque eu não peguei ônibus, mas muita gente pegava ônibus, trem, né? Eu trabalhava ali perto, então eu nunca peguei ônibus. Então a roupa suja, a gente ponhava dentro de sacola. E aí vestia uma roupa, vinha de casa com a roupa de passeio, ponhava no armário, aí pegava, de tarde tomava um banho, ponhava a roupa do armário junto com a roupa limpa. Tudo junto, um armário, sabe aqueles armários de fábrica, né? Então aí pegava assim, ó, era a roupa limpa em cima, num cabide, embaixo dobrava a suja e ficava tudo ali, tudo junto. Porque ninguém falou? Ó, se morreu alguém, ninguém ficou sabendo. Se tinha alguém que sabia, nunca falou. Fulano morreu com problema. Nunca falou. Aí começou a vir máscara, aquela branca, aí vinha uma com filtro, né, comprida, mas você suava assim, ó, começava a queimar em volta. Aí a gente tirava, aí ficava assim aquela bolsa. A hora que via o chefe, aí ponhava. Via a segurança, ponhava, cheio de amianto.
fala no microfone aqui, só fazer uma pergunta para o senhor. Põe mais um pouquinho aqui perto. Ah, Isso, ó. Diz para mim, o senhor trabalhou com amianto branco e que tipo de amianto o senhor trabalhou? Só o branco ou tinha um outro amianto lá? não, tinha o azul, eu não trabalhava com azul. Eu chegava a pegar naquele silo que cortava os tubos. Então, os primeiros 6 meses, aí eu pegava aquele azul pó. Mas não é que eu não trabalhava na seção. Eu cortava a canaleta, o tubo, a máquina cortava e mandava para aquele silo. Aquele silo cheio de pó, aí eu abria para cair em cima do caminhão. Mas depois o branco, sim, o branco eu trabalhei mais anos lixando. Eu trabalhei 1 ano e meio fazendo a canaleta, fazendo o modelo da canaleta. Que era uma canaleta, nós ponhávamos uma tábua colada dentro, aí vinha levava para modagem, aí os caras ponhavam a massa em cima, saía aquela canaleta grande. Então eu trabalhei 1 ano e meio, que nós lixava ela com lixa, palha de aço, deixava um modelo bem lisinho, para pôr a massa em cima e saía a canaleta. Ela não era feita na máquina, era feita na mão. O modelo, você pegar aquela manta, que saía da máquina e ponhava em cima. Então eu trabalhei muito, lixar as máquinas. Aí a gente lixava as máquinas com a lixa, com uma serra, aquela estarrete, para limpar o rolo. E depois nós pegava aquele ar comprimido em mangueira, soprava em cima da máquina para limpar e virava aquela nuvem. Eu entrei no 5 de abril de 1962. Saí em 18 de maio de 1987. Me aposentei na Eternite. Trabalhei na fabricação de chapas. Chapas onduladas e lisa. O meu trabalho na fábrica, quando eu entrei na fabricação, fui trabalhar na molaça, com amianto. E trabalhava, fazia as cargas nas molaças, despejava o saco de amianto e tinha muito pó, entende? Que a gente jogava o saco e ainda batia o saco. Então levantava aquele pó. Não, naquela época não tinha nada. Era livre. Só tirava o raio-x, a gente tirava e não via mais esse raio-x. De lá, eles que pegavam e a gente não via mais. Eles mandavam e depois eles mesmos iam buscar o raio-x. Naquela época que a gente era novo, a gente não sentia nada, né? Entende? A gente veio sentir depois, após que a gente saiu e tal, né? Entende? Era isso aí. Tenho placas pleurais, né? Hoje eu sinto, hoje é só andar. Se andar um pouco mais depressa, andando assim, eu pego uma subida, andando normal, entende? Aí eu sinto a canseira. Isso às vezes até parar. Cada vez que a gente vai passando a idade da gente, cada vez vai ficando pior, né? Entende? Que inclusive eu recebi o relatório e agora tem bastantes, né? Placas pleurais, entende? Certo? Então a gente tá. O que a gente pode esperar? Esperar só quando ele lá em cima chamar a gente. Quando eu descobri faz muito tempo, quando a Fundacentro começou a fazer, quando a Fundação começou a fazer essas coisas, que foram descobrir que estavam com isso aí. Aí eu comecei a fazer. O senhor lembra mais ou menos a data? Eu não lembro a data. Faz mais de 10 anos? Ah, faz. Faz mais de, acho que tem uns 19 anos que faz isso aí. Há 19 anos o senhor está fazendo exames É. na Fundacentro. É. Que agora que eu recebi o relatório da Fundacentro, que está aumentando as placas pleurais. Sim, eu levava a minha roupa, né? Para lavar. Certo? Então a gente levava. A gente tinha duas
duas roupas, né? A gente usava uma por semana. Então, quando a gente trazia aquela, pegava a outra e levava para poder lavar. Quem lavava era a minha esposa, entende? Aqueles restos de material que era refogo, então eles levavam para um britador, né, para moer. E aquele pó, que virava um pó, eu cheguei a levar para a minha casa. Cheguei a levar para passar no chão, que era terra. A gente jogava, né? E batia aquilo ainda, certo? Então eles davam aquilo lá. Como a gente não sabia que aquilo era prejudicial, então a gente levava, né? Porque se eu soubesse que era prejudicial, eu nunca tinha levado, entende? O senhor trabalhou na Internet? Trabalhei praticamente quase 25 anos. Faltou um mês, pouquinho para 25 anos. De quando a quando? Eu entrei 13 de maio de 1968, saí em 1º de março de 1993, quando estava encerrando a empresa, e me lembro que eu ainda era mestre do almoxarifado de matéria-primas, que é o amianto. Eu entrei na marcenaria como ajudante geral. Depois foi transferido para o setor de embalagem, que era de engradados. E ali a gente ficou também, era obrigatório a varrer uma vez por semana a marcenaria. E ali eles grosavam, davam acabamento em modelos brutos do amianto, e nós varríamos ali com vassoura. O senhor varria com vassoura, então o pó subia? Tranquilamente. Tá. Mais algum setor o senhor trabalhou? Depois eu passei a trabalhar inspetor de qualidade. Andava, setor de fábrica, andava tudo. Por todo lugar que a gente inspecionava, tinha pó. Tá. O senhor concluiu o seu trabalho, então, no almoxarifado? Não, no final. Em 87 fui transferido, era o final da empresa, teve uma consultoria para a economia, tinha que mandar o pessoal embora, e aí me promoveram a esse mestre de almoxarifado de matéria-primas. Foi de 77 para frente, mas ainda era uma coisa muito brigada por economia. Você teria que usar aquela máscara durante 12 horas, por exemplo. Um exemplo, eles queriam que você usasse as 24 horas. Então era a parte de economia da empresa. Então os próprios mestres antigos, eles jogavam muito pesado com os funcionários, porque diziam que estava gastando muito e não podia gastar. Então tinha alguém que não ia nem buscar máscara, trabalhava sem máscara. Dentro da empresa, sim. Uhum. Esses resultados passavam para o senhor? O senhor sabia o que dava esses exames? Nunca passaram. Nunca passaram? É. Após o senhor deixar a Eternit, o senhor foi chamado pela empresa para fazer algum tipo de exame? Depois de 18 anos eu estava fora. Depois de 18 anos? De 18 anos. Isso foi um chamado da empresa, ou o senhor, de certa maneira, provocou que a empresa o chamasse para Não fiz isso, não procurei não. Eu sabia que era deveres deles durante 30 anos. Então, depois de 18 anos que eles procuraram o senhor para fazer o exame? Foi. E eles passaram o resultado? Nunca. Em algum momento eles chamaram o senhor para fazer algum tipo de acordo financeiro? Sim, foi chamado sim uma vez. Deram quase 80 folhas. Eu li muito bem aquilo, pedi para pessoas que tinham conhecimento, e eles falaram para mim que não assinasse, que aquilo ali seria um barco furado. E dava 2 folhas em branco, no meio de tantas. Aí eu não... O senhor lembra quando foi essa data que esse documento chegou? Não tenho muita recordação. Não tenho recordação do período do ano. Sim, tenho placas pleurais e também tem um dos ventrículos meus que citava-se no meu laudo grave. E aí a última vez que eu fiz, o doutor Algrante citou, ficou até emocionado. Falou: olha, senhor Manzini, por aqui vendo, estabilizou-se.
alfabetizado. Mas é aquilo que eu temo de sentir o drama da asbestose, porque começa-se com as placas. Porque hoje eu sinto muita falta de ar, eu tomo uma Lênia, aquele que tem um refil, para mim poder estar andando e respirando como eu estou aqui. Senão eu não consigo mais locomover como eu locomovia. Isso praticamente eu não consigo mais. Tem que todos os meses buscar lá o alto custo e pegar e estar tomando. Se eu deixar tomar 2 vezes por dia, eu já me complico. Tá, e o senhor nunca teve nenhuma ajuda financeira da Interlite, inclusive para comprar esses medicamentos? Não, nunca. Não, nunca fomos informados. Ninguém sabia. Tudo que tinha de ruim vinha ali onde eu estava. O decantador, quando entupia, tinha que colocar 15 horas para limpar. Sem máscara, do jeito que tinha lá. E o britador onde eu ia, eles falam muito em filtro mangasá, que é microbu, não sei o quê. O que acontece? Só que quando você lia o manômetro ali como segurança do trabalho, quando dava problema, só se percebia que saía em cima da chaminé durante 24 horas aquele pó. E aquele pó ia para onde? Para as vizinhanças. Porque nós, como os trabalhadores, nós, como os vizinhos da fábrica, nós, como os moradores da cidade, eles nunca falaram para nós que o amianto tinha risco. Então você veja que o pó ia, como outras pessoas de lá, faleceram com problema e não sabia. E os tapetes que falavam do feltro, também ia para casa, para nossas casas. Olha, a minha esperança é que seja banido, quanto mais tardia for, mas banir daqui. Porque hoje nós temos aí envolvido no planeta, pela Organização Mundial da Saúde, 125 milhões e mortes 107 mil por ano. Você imagina lá na frente quantos que não irão ou estão indo, porque são colocados supostamente. Mas o que é? Onde se trabalha, se fala mina de cana-brava. Ali, para eles é maravilha, porque ali trabalha desde o avô, o neto, o filho, todos. Então é um conjunto, é um elo fechado. Então, vamos anotar quando dá troco de brinde, me davam medalha de prata com 10 anos, com 25 anos, dava relógio a ouro, depois passou a ser banhado, televisores, dinheiro, então, querendo levar o pessoal para o clube para conseguir comprar eles, dando presente e dizendo com o presidente, que aquele Alicínio, não sei das quantas, que nunca pôs os pés dentro da empresa, falar que lá não tinha problema, que o INSS era bonzinho, para eles não colocava laudo dentro do INSS, o SB40, com esse médico da preventiva, colocou frente a frente conosco da comissão, falei para nós que, como é que você vai aposentar seu funcionário, Dr. Wagner, se o senhor coloca risco de coercimento? Cadê o amianto aqui? Porque ele assumiu o passado e o futuro. Então dentro, a empresa, se quem sindicalizasse lá dentro, de 40, como falou o senhor João Batista, até o fechamento dela, que fechou na minha mão a matéria-prima, fechou tudo ali, meu setor. Ali era mandado embora. Mas teve uma pessoa honrosa lá dentro, que eu já perdemos, sinto muito. Não só pelo meu padrinho, mas por todos os outros que nem o seu João, você veja, guarda, aquilo ali é uma relíquia para ter prova do que nós perdemos. Ele, meu padrinho Antônio Paiato, se sindicalizou em São Paulo e veio e trouxe o departamento pessoal civil. Você quer? Pode me mandar embora, pode me mandar, mas eu estou preparado. Eu sei o que eu tenho, que o amianto para já em 76, estou contaminado pelo amianto, que ele teve que tirar um pulmão. Acabou de tirar um pulmão, falaram para ele, ó, senhor Antônio, o senhor é magrinho, o senhor ficou assim. Aí os nódulos atacou a garganta dele do amianto. O doutor Algrante falou, o senhor vai precisar fazer com o doutor Biratã, o senhor vai ter que fazer cirurgia. E ele falou, eu deveria não ter feito, porque ele passou a não falar mais, passou a andar igual um robô. Um robozinho para levar no banheiro,
demorar mais de 20 minutos. Então isso aí era uma empresa, era honesta, tá? Que ajuda deu para ele, tá? E ainda colocaram, pena que rasgaram o documento, falaram para ele assim, igual que já faleceu, Antônio Gílio, vai lá, leva essa carta lá para Dona Maria lá, levou, o que é isso? Eu falei, não sei o que é isso daqui, eu vim aqui trazer, só tem um café? Tenho, vou tomar. Aí meu padrinho lá até São Paulo, que tinha pouca leitura, o médico rasga a carta, que é uma pena que rasgaram, olhou e falou para ele, seu Antônio Paiato, o senhor tá bom? Falou, tirando meu problema do pulmão, eu tô bem sim, por quê? Seu Antônio, faz favor, o senhor é alfabetizado? Sim. Vai até a parte de fora lá, lê o que está escrito lá. Ele voltou e falou, ah, está escrito psiquiatra. Aqui está dizendo aqui que é para mim internar o senhor, porque o senhor está louco. Foi sozinho. Então eu pergunto, que firma? O que era isso? Então nós ali dentro temos de tudo para o crescimento dela. Mas nós deixamos o nosso suor, nós ficamos doentes lá dentro e ela pouco fez por nós. O que acontece? Fica difícil para nós lutar. Isso estou falando de Brasil, nosso Brasil, a nossa casa. Chegando em Gradados, depois eu passei mesmo para marcenaria, para aprendiz de marceneiro. E lá que eu me formei a marceneiro, fui depois promovido a marceneiro lá. Depois da marcenaria, criaram uma seção lá que chamava acabamento e cortagem. Eu fui escolhido para ser mestre lá. Eu que comecei com aquela seção, onde tinha muita poeira. Não sabia, porque nunca eles divulgaram. Máscara, tipo essa máscara cirúrgica. E exigiam que o pessoal usasse ela, senão podia até suspender as pessoas. Falou para mim dar advertência e suspensão. Eu falei, eu não vou dar advertência e suspensão para ninguém, porque essa máscara não presta. Você às vezes pegava o lenço, enfiava assim dentro do nariz e saía branco de pó. Vinha lá um caminhão do SESI fazer umas chapinhas do pulmão, coisinha simples. Como vinha às vezes também fazer coleta de sangue, né, para exame. Só que você perguntava, o que deu o exame que fez aí? Ah, não deu nada, tá tudo bem. E o senhor conseguia ter acesso a esses exames? O senhor fazia exames fora da fábrica? Não fazia, não. Não tinha nenhum tipo de orientação? Só fui fazer exame fora da fábrica, depois quando eu estava aposentado, eu fui fazer na Fundacentro. Antes nada, nenhum exame. Eu sou portador de abestose, que começa com a placa pleurais. Depois vem a abestose, que é o meu caso. Eu tenho um pouco de deficiência mesmo para respirar, para andar, mas estou vivendo, graças a Deus, porque eu pratico natação. O doutor Eduardo da Fundacentro, eu faço exame lá cada 2 anos, e um dia depois as comparações assim na minha frente, falou para mim, senhor João, o que está acontecendo com o senhor? Eu logo pensei, piorou, né? Falei, por que, doutor? Tem o caso do amianto, tem parte que está melhorando e tem parte que estabilizou. Eu falei, ele falou, por que o senhor faz? Eu falei, eu faço natação 2 vezes por semana. Estou fazendo ainda. Ele falou, não pare de fazer a natação, porque a natação delata o pulmão, não deixa porque o amianto, o pulmão vai fazendo assim, vai fechando devagar até endurecer, que você chega no mesotelioma, é a parte que não tem mais cura mesmo. Apesar de que o amianto não tem cura e não tem tratamento. Não existe o que pode tirar o amianto do pulmão. Só se trocar o pulmão, que acho que isso não se faz, né? Mas é terrível o pó do amianto, meu Deus do céu. Lá vinha um amianto onde fazia os tubos, que vinha da África, o amianto escuro. Era o pior que tinha lá dentro. Desde o tempo da marcenaria, que eu falei, a gente grosava, lixava modelos, já aspirava o pó. Depois eu fui transferido para o acabamento e cortagem, onde eu fui mestre durante quase 17 anos. Ali o pó era... Agora o pior lugar de pó na Eternite era o acabamento de tubos, que era no subsolo, num porão embaixo. Lá, que a sessão que eu era mestre, a gente trabalhava de dia, mas à noite parava, então o pó sentava. Mas lá, os tornos e o JM, virava dia e noite sem parar. Lá o pó era terrível mesmo.
os tornos torneavam as juntas do tubo e o JR torneava as pontas dos tubos. Para depois vender, né? Para fazer tubulação de água e esgoto. O senhor deve ter tido contato com muitos trabalhadores que foram contaminados pelo amianto. Bastante, nossa. O senhor trouxe um caderno, eu queria que o senhor pudesse citar alguns nomes de algumas pessoas que o senhor Que eu tenho certeza contato. que faleceu. Isso, que o senhor teve contato e acabaram falecendo. Aqui todos que estão aqui praticamente já tivemos contato. Agora que faleceu mesmo, deixa eu ver se eu lembro aqui. O José Biasoli, esse faleceu por problema do amianto. José Biasoli, depois... O senhor conhecia ele da onde? Eu conhecia desde criança aqui de Osasco. Isso, ele trabalhou na Eternit com o senhor? Ele trabalhou na Mordagem, outra sessão. Depois deixa eu ver. Fernando Cielice, esse também, que é problema. Esse daí que foi o fundador da Breia. Ele morreu também em Morreu função no pulmão. Morreu. do pulmão. Deixa eu ver. Ele era funcionário da Eternit. Funcionário da Eternit. Pedro Bruneto também trabalhou nos tubos lá, ele também teve problema do amianto. Já é falecido. Faleceu. O Valmir Felonta também faleceu com problema do amianto. Eram todos conhecidos do senhor? Todos conhecidos. Aqui daqui era tudo conhecido. O senhor tinha contato dentro da empresa com eles? Tinha desde o tempo da Eternit da empresa, eu tinha contato com eles. Essa lista do senhor tem quantos nomes? 113. 113. Tá. Depois tem uma outra lista dos colegas da marcenaria, que também muitos deles teve problema do amianto também. Muitos deles morreram ou não estão vivos? O que está aqui é todos que já morreram. Aqui não tem nenhum que está vivo. Nenhum. E o senhor... E muitos que foram embora, foram para Minas, para o Paraná, para o Rio, que nós não soubemos mais, né? Mas aqui é o que nós... Quando falece um, eles avisam na BR. E eu montei esse caderno e comecei a marcar. Que eu acho que é bom, é importante. E todos eles eram companheiros de trabalho do senhor na Eternit? Tinha muitos da marcenaria e outros da produção, né? Que depois que eu passei a mestre, eu passei a acabamento cortado e pertencia à produção. E o que o senhor espera agora com esses novos processos que a Eternit sofre? O que o senhor espera que aconteça com as famílias e as vítimas? Para mim eu não espero mais nada, porque eu abri processo contra a Eternit, eu recebi 2 parcelas, eles estão devendo mais uma parcela ainda que não pagaram. Não sei quando vai sair essa parcela. Meu nome é Jairo Leal de Souza. Tem quantos anos, Jairo? Eu falei 70 anos agora, dia 27 de maio. Trabalhei. De quando a quando? Eu trabalhei na Eternit 1º de dezembro de 1975 e 3 de julho de 1987. São Não, 1978, perdão. São cerca de 3 anos. 3 anos. O que você fazia na Eternit? Eu fazia na parte da moagem, né? Pegava as telhas, ia para o britador e fazia a moagem. Daquele, tinha dia que nós trocávamos. Você, por exemplo, trabalhava hoje, moendo lá no britador, no outro dia você passava para o funil, pegar aquele produto para pegar no funil, sacar e pesar e pesar e pilhar no extrato lá e a ponteira pegar e subir, né? E você, foi o único setor que você trabalhou dentro da empresa? Então, depois passaram 2 anos e pouco, ele me pôs lá para o tubo, para transformar tubo. Depois daí o facão... E o que fazia nesse setor, nesse segundo setor que o senhor era deformar tubo. Deformar tubo? Deformar tubo. No caso, transformava o tubo em pó, é isso? Formava o tubo ia para a esteira, né? Põe assim, um ferro, então cobria o cimento ali transformador de tubo. Formava o tubo, depois descia, quando estava enxuto, aí nós ia puxar, tinha um ferro assim, nós puxávamos ele para distorcer para puxar. O senhor tinha contato direto com a minha? Direto com a minha. Desde o dia que eu entrei lá até o dia que eu saí.
máscaras que ele dava praticamente era uma porcaria. Ele dava só mão dizer que não andava, né? Mas dizendo para eles que era suficiente com uma máscara boa. Mas para o próprio trabalhador não servia. Você usava luva? Usava luva, para transformar tudo que usa luva, né? Usava luva também no britador. Nunca falou. Nunca falou. E se falar, quem ia trabalhar lá? Qual é a vida, qual é o dinheiro que paga uma vida? É? Não paga, não tem dinheiro que paga uma vida. O senhor fez algum exame dentro da empresa? Não, só fazia com eles lá. Ninguém mostrava chapa, não mostrava nada. Mas só fazia exames dentro da empresa? Dentro da empresa. Mas eles não diziam o que se tratava? Não falavam o que era, o que nós tínhamos não. O senhor, quando o senhor saiu da Eternit, a Eternit procurou o senhor para fazer outros exames? Nunca me procuraram. Nunca, nunca, nunca. O tempo todo que você até hoje nunca me procurou. O senhor fez exames fora da Eternit para saber se o senhor tinha alguma doença? Fiz na Abreu, quando a Abreu abriu. A Abreu fez, e o senhor tem algum tipo de doença relacionada ao amianto? Segundo os médicos, até o vídeo falou que eu estava com nódulo, né? Não, nódulo. Depois, isso aí eu tô... Em algum momento, o senhor disse que a Eternit não procurou nem para fazer exames e nem para falar desse processo que o senhor trabalhou na empresa? Ele manda cartinha para os outros, né? Nunca mandaram nada para mim. Até agora aqui, nunca mandaram nada. O senhor tem esperança? Primeiramente em Deus, segundo eu tenho. Segundo eu tenho. Que os governantes, né? Que seja o juiz, as coisas, ter mais, um pouco, a levar mais com o processo. Não demorar tanto desse jeito. Porque a família, como vou ter a dizer, a família fica naquela esperança, mas fica prolongando. Quem não tem uma esperança de ter, que eu já falei, volto. O dinheiro não tem dinheiro que paga uma saúde. Mas agora fica aquele ali, a pessoa está sofrendo, morre, e a família vai, está para receber, leva 10, 15, 20 anos. Não é justo isso aí. Eu acho que deveria, quero ter um pouco de consciência e o próprio juiz prolongar logo o mais rápido possível isso aí. Tá bom. O senhor tem mais alguma coisa para complementar? O senhor queria falar? E a nossa luta continua. Isso aí, a luta continua. Eu não gosto de falar porque eu fico emocionado. E eu espero em Deus que nós nunca vamos deixar de lutar. Justiça. Da terra faz mais de Deus não. Tá? Só isso que ele falou. Trabalhei muito. Quando? Eu entrei na Eternit em março de 51, 1951. E quando terminou o trabalho? 85, 1985 eu saí aposentado. E eu trabalhei no departamento técnico, que era a marcenaria. Eu entrei na Eternit, eu tinha 15 anos, fiz Senai lá no Brás, marceneiro. E foi 3 anos, cada ano um semestre. Trabalhava 6 meses fazia o Senai. Aí até que eu completei, nos 3 anos completei o curso de marceneiro e passei a trabalhar sempre na mesma seção. Só que como era o departamento técnico, eu tinha um relacionamento com todas as seções. No começo, como marceneiro, a gente trabalhava só com madeira. Só com madeira. Só que a marcenaria era um galpão grande, dividido em 2 partes. Uma parte ficavam os marceneiros, trabalhavam só com madeira, e a outra parte os carpinteiros que trabalhavam com modelo. Mas o pó que aspirava quem trabalhava com amianto era o mesmo que eu aspirava, porque o galpão era uma coisa só. Na marcenaria tinha uma tubulação e era aspirado pelo assoalho, pelo piso. Então aquilo que você fazia de pó era varrido normalmente, seco,
jogava ali naquele aspirador e ali a tubulação levava. Lá para fora tinha um aspirador, uma chaminé e em cima do telhado. O peso, né, o amianto, pedaço, ficava numa caixa, né, a uma base de 2 metros de altura. E o pó subia totalmente para as nuvens. E às 24 horas do dia, e o ano inteiro, aquele pó ficava circulando ali em cima. E pó era o que mais tinha na marcenaria. E antes de ter o acabamento e cortagem, era tudo feito na marcenaria. Tudo que era feito com o material de amianto era feito na marcenaria. Então o pó ali era o que mais tinha. Então, não tinha proteção nenhuma. Da proteção. Quando ele começou a proteção, uma máscara, que eu sempre chamei, para mim se identifica com um ninho de passarinho. Uma máscara pequena, você colocava, tinha uma chapinha, né? Você apertava aquela chapinha para combinar aqui no nariz, e era aquilo que você usava. Antes, aliás, na época acho que na década de 70 para 80, antes não tinha nada. Então nós amarrávamos um lenço acima do nariz, né, para proteger um pouco. Só que não protegia coisa nenhuma porque entrava por baixo. Mas era o único recurso que nós tínhamos. Eu vim saber do amianto, do mal do amianto, quando eu me aposentei em 85, nem em 85, quando nós fundamos a Breia, que foi em 90 e pouco já. Nós não sabíamos de nada do amianto, do mal que nós estávamos mantendo contato todo dia. Fazíamos exame médico. Até no começo, ia um caminhãozinho baú do SESI, e nós fazíamos chapa, né, do tórax, tal. Isso muitos anos. Só que nunca vimos uma chapa. Nunca pegamos uma chapa na mão. Você acabava de fazer exame, passava pelo médico, ele olhava a sua chapa, não tem nada, está bonitinho. Nunca pegamos uma chapa. Era nosso, mas não vinha nas nossas mãos. A bestose é uma doença que ela vem, quando você vê o ser humano vem perceber, já está com 25, com 30 anos que você está usando amianto. Você vai perdendo a capacidade do seu pulmão, ele vai endurecendo. Você hoje tem uma dificuldade? E hoje eu tenho dificuldade. Se eu ficar falando com você aqui por volta de uns 25, 30 minutos, eu já começo a procurar um ar. E no meu andar do dia a dia, eu tive que novamente como é que fala assim, aprender, né? A reeducar no meu dia a dia, no que eu faço. Para mim, se agachar é a pior coisa que tem. Conforme eu agacho, eu sinto falta, né? Falta de ar. Quando nós descobrimos, a gente fica triste, na verdade. Fiquei muito triste, né, por dar a minha vida a uma empresa que me enganou por 33 anos. Não só a mim, como os demais, né? Então, essa revolta que nós temos hoje acho que ninguém tem o dever, né, e o direito de matar você aos poucos. E é o que acontece com nós, é isso aí. E eu fiquei sabendo, fui por volta assim, quando fundou-se a Breia, em 96. Né? Até então eu não sabia de nada, não sentia nada. Já fazem 20 e poucos anos, né? Daí para cá, cada vez vai piorando mais. Né? Muita canseira nas pernas, né? Muitas varizes que eu trabalhava, não sei se é disso aí, eu trabalhava muito em pé, trabalhava na bancada, né? Com desenho, então sinto muita canseira nas pernas, muita dor nas pernas, e o pior é a capacidade do pulmão que cada vez mais vai diminuindo. Né? Não sei até quando que dá para aguentar. Eu entrei com o processo e eu fui o primeiro a receber. Né? Nas minhas audiências, teve uma delas
que quando iniciou-se a audiência, o juiz perguntou para mim: senhor Ivo, a Eternit está lhe oferecendo 20 mil reais, o senhor quer? Eu falei: não, doutor. Porque o meu médico preparou um laudo e o meu advogado preparou um material também. E aqui nada tem valor? Eu falei para o juiz: não me interessa. Eu vou até onde for preciso. Então o senhor tem uma semana. Se o senhor quiser, o senhor procura seu advogado e fala para ele. Ainda ele teve mais essa... O senhor, com a idade que o senhor tem, ele foi dono da minha vida, né? Era um juiz novo. Né? Na idade que o senhor tem, com 20 mil reais, o senhor não quer? Eu falei: não, não quero. Né? Não me interessa. Eu falei: vamos até o que dá. E aí o advogado terminamos, fomos lá embaixo, ele falou assim: e daí? Eu falei: não, doutor, não quero. Eu falei: pode continuar, vai até onde der. Né? Aí até que fui o primeiro a receber o processo. Quantos anos durou? Demorou 12 anos. Como eu entrei na Eternit com 15 anos, eu não tinha nada. A minha saúde era 100%. O Senai era no Brás. Eu descia do trem, ali na Júlio Prestes, e até o Brás, era eu e mais dois garotos. Nós íamos correndo, a minha saúde era 100%. Então, o que eu tenho, e o que eu consegui, já tinha na época do meu processo, já estava, isso aí era verídico, não tinha dúvida nenhuma. Né? Só que a Eternit tentou comprar, né, através do juiz, me convencer. Né? Porque aí, na verdade, quem seria prejudicado era eu, né? E com certeza ele ia receber uma grana boa, né, para me convencer. Porque a Eternit me ofereceu 20 mil reais. Para os outros ela oferecia 5 e 10. É sinal que meu processo tinha um certo valor, né? Ou a minha vida tinha um valor. Né? Então, a partir do momento que eu não quis, depois teve uma das audiências, né, que correu o risco de eu perder o meu processo. Né? Mas depois o advogado recorreu, né? Eu sei que demorou 12 anos para me receber o processo. Teve algumas audiências, mas teve audiências que eu chegava lá e o juiz nem chamava. Né? Aí depois eu tenho até hoje, eu tenho um laudo assinado por quatro médicos, né, que consta asbestose. Aí não teve mais como o juiz, como a Eternit recorrer. Quando a Eternit veio fechar, é porque já estava começando muitos casos de doença aparecer. Inclusive o nosso fundador da Breia, o Fernando, foi ele que descobriu a lebre. Não sei se alguma das entrevistas já falaram, né? Mas foi ele que descobriu a lebre, porque ele ficou desempregado e ele procurava um emprego. E ele passava em teste, passava em tudo. Quando chegava no exame médico, ele era barrado. Só que também ninguém falava para ele o porquê. Aí uma determinada empresa, teve um médico que falou para ele: você não consegue empresa porque o seu pulmão é contaminado de amianto. E nós subimos de carro. A 1981. Trabalhei 8 meses na Obras Internas, que era um setor que prestava serviço para a fábrica praticamente inteira, né? E ultimamente, 12 anos e 4 meses no acabamento de cortagem. Um setor que geralmente produzia o maior pó da fábrica, porque tinha 5 serras que funcionavam. Quando eu comecei a trabalhar nessa seção, o aspirador que puxava esse pó para ser ensacado, né, no silo, era muito fraco. A maioria das máquinas não puxava, isso voltava tudo. Inclusive tinha uma máquina que era de lixar, uma lixadeira, né, elétrica, que a lixadeira não tinha aspirador. Essa era bem no centro da seção. Essa lixadeira trabalhava sem aspiração, então era puro pole. Pó de amianto, né? Era o pó de amianto com cimento, que nós cortávamos o produto que era fabricado
com cimento e amianto, né? Mas o pó geralmente era tudo misturado, né? Cimento e amianto, né? Tinha uma chapa que era escura, era preta, né? Eu não sei se aquela era tinta ou se tinha um amianto anfibólio ali. Mas quando eu trabalhei na fábrica, geralmente tinha amianto anfibólio também, né? Na fábrica que a gente trabalhou. Mas isso, mas geralmente, ali era acabamento de cortagem. Eu cortava a telha, cortava material sob medida, né? E geralmente a gente fazia, lixava muita peça, cortava pingadeira para as canaletas, então tudo isso era feito ali. Cortava chapa lisa, tinha uma serra só para cortar chapa lisa. Cortava a beirada da canaleta 90 para fazer calça da própria canaleta 90. E eu trabalhei 3 anos, eu e algumas pessoas que passaram comigo, num lugar só. Das 7 da manhã até 5h15, 5h30 da tarde, né? Eu ficava num lugar só. E cortava com serra manual, eu e um rapaz, nós trabalhávamos em 2, um mandava a serra, outro puxava, a serrinha era pequena, e a gente depois cortava esses calços, a gente limpava ele e depois colava, né? Então esse pó, ele ficava de tarde, a gente pegava com o pó com a vassoura, na vazia, para pegar para jogar nos caixões, ficar dentro da seção, jogava todo o pó. A gente se juntava ali, né? Era puro pó, porque ali, inclusive no dia, na sexta-feira, a seção que trabalhava era muito difícil trabalhar sábado, só quando tinha muito pedido e tal, né? Pedido especial para cortagem. Mas e na sexta-feira, geralmente, nós fazíamos a limpeza, uma meia hora antes de terminar o expediente, né? Aí parava a sessão, todo mundo ia limpar, com a vassoura e tal. E aí cada um limpava o seu setor. E as máquinas passavam a mangueira de ar. O ar estava fechado, não estava funcionando a máquina. E aí usava essa mangueirinha para limpar o pé das máquinas, limpar a sessão. E todo mundo trabalhando. E esse pó, por exemplo, ele fluía no meio de todo mundo ali, né? Era muito pó. Não, na época, quando a gente entrou, não, depois de 1977, aí começou a aparecer com as máscaras pequenininhas, né? Mas aquilo lá a gente não usava, que na verdade aquela máscara era até pior, quando você tirava ela, você punha ela para usar, aí já estava cheia de pó, acabava chupando o pó mais ainda que se não tivesse ela. Então, que na verdade, mas usou isso aí, a primeira proteção que teve foi em 77, que eu lembro, né? Não, inclusive fui da CIPA lá 1 ano e tanto, né? A gente fez algum trabalho importante, cheguei a parar aquela serra lá porque o pó estava irritando, era muito pó, mas na verdade ninguém falou e eu não sabia. Fiz algum curso lá dentro para a saúde, contra a leptospirose, contra apagar incêndio, mas ninguém nunca falou para a gente que amianto era cancerígeno. Uma vez eu comecei a ficar desconfiado no nosso campo, porque a gente levava aquele saco, aquelas mangas tiradas do aspirador, que eu trocava aquele saco do aspirador, né? O aspirador já estava um pouco melhor, tinha arrumado ele. Trocava aquelas mangas lá que batia o pó, e a gente tirava aquilo e batia lá no ar, né? Limpava um pouco e levava para casa. Aí o rapaz que era da segurança falou para nós não levar, né? Para não levar, que aquilo era perigoso, tinha informação que aquele pó fazia mal, mas não falou que mal fazia, nós só nos parou de levar por consciência própria mesmo, não levamos mais, né? Mas a gente não sabia que era cancerígeno, não. Cheguei a levar muita manga daquele... Antes do rapaz falar, a gente trocava e levava para casa aquele saco, levei tapete, né? Isso a gente levou para casa, muitos desses produtos, né? A fábrica vendia aquilo barato, aquelas mantas lá das máquinas, aquelas impregnadas de amianto. A gente levava aquilo. E a gente ficava na fila até para pegar aquilo lá, né? Todo mundo queria aquilo, né? E a fábrica também, uma coisa que eu sei que ela fez muito, foi levar doar para os trabalhadores, quem queria. Geralmente o pessoal começou a procurar, porque Osasco é uma cidade muito úmida, uma cidade de muito pântano, muito local, que o pessoal fazia a casa, às vezes estava muito barro, né? E o pessoal, a fábrica doava aquilo, a pessoa levava. Ela mesmo levava, às vezes, até de caminhão lá, para jogar no terreno das pessoas. E aqui não era concretado, não. Era jogado lá e só ficava pisando em cima, quando secava, que dava por pó.
Então isso aconteceu muito em Osasco, já doou muito isso para os trabalhadores. Eu passei ainda 14 anos sem fazer exame depois de sair da fábrica. Depois de 14 anos é que eu passei a fazer exame, até naquela época nós não fazia, né? E hoje a gente faz porque a empresa é obrigada a nos comunicar e encaminhar. Mas eu faço mais na Fundacentro, no Encore, eu já operei no Encore, que tem, já tirei amianto da pleura, né? Então eu tenho uma operação nas costas para tirar amianto da pleura. E eu faço o meu acompanhamento no Encore na Fundacentro, né? Então eu não faço com a empresa, mas ela é obrigada a nos comunicar e nos chamar para fazer. Mas tem um detalhe que eu acho que é bom frisar. Além de todo esse pó dentro daquela fábrica, a gente chegava a ver ele por fora da fábrica, o sol, dava para ver até nas frestas das telhas, né, ali na cobertura da fábrica, mas o que era mais terrível dentro da Eternite que nós fazíamos, cheguei a fazer alguns raio-x ali dentro, ela fazia isso em ano, em 2 anos, com todos os trabalhadores, e a gente nunca viu esse raio-x. O que acontecia? Geralmente ela fazia para ter o controle dos trabalhadores, né? Mas nós nunca vimos essa chapa, ela nunca passou informação para a gente por que nós estávamos fazendo aquilo. A gente até achava que aquilo era para poder proteger e tal, mas hoje, por exemplo, a informação que a gente tem é que aquilo era para ela ter um controle da situação dos trabalhadores, né? Minha esposa já fez, até o momento, graças a Deus, não tem nada, mas eu conheço algumas esposas que já tiveram problema, né, de trabalhadores, de companheiro nosso, né? E aqui em Osasco, alguns médicos estão procurando essas mulheres para fazer exame. Sei que está fazendo. E sei que até a informação que algumas estão contaminadas. Tem, eu operei dos nódulos, né, da pleura, já tem um certo tempo que eu fiz essa operação, e, na verdade, eu acho que isso me ajudou um pouco, né, porque tirou esse nódulo, podia estar me atrapalhando mais. Mas eu tenho ainda amianto, você não tira tudo, né, e eu sinto hoje uma falta de ar, cansaço físico, isso é uma coisa comum em mim, não tem mais resistência que a gente tinha. Não, mesmo através da idade, mas geralmente a dificuldade é muito maior, né, não é essa dúvida, né. A gente trabalhou, né, 13 anos ali na Eternite, geralmente a gente está no grupo de risco, né? Porque a informação que temos do amianto, ele pode, em qualquer momento, aparecer a doença na gente, é um câncer aí agressivo, né, que todos são agressivos. Como as doenças não têm cura e também não tem remédio, pode ser que pode aparecer um câncer agressivo qualquer hora e a gente ir embora daqui, né? Isso todos nós estamos com amianto, estamos no grupo de risco, né? Inclusive eu, né? Muita gente está aí na fila para morrer, pessoas vivendo com pulmão só, que já tirou pulmão, né? Tem um companheiro, outros que tirou um pulmão, metade do pulmão já morreu. Então, a gente conhece, assim, várias pessoas que, não só aqui em Osasco, mas em várias partes do Brasil, que têm problema de saúde com amianto, né? Que trabalharam com amianto. Trabalharam na fábrica, né? Quem trabalhou está no grupo de risco, que está, para ver se a qualquer momento tem um câncer aí, né? É originado pelo pó de amianto, pelo amianto, e aí não tem. Porque o que eu sei, a informação que a gente tem é que o amianto não tem, a doença não tem cura e não tem remédio, né? Então, faz exame só para ver como é que está isso, né? A 1953. Depois eu retornei em 69 e trabalhei até 84. 86 eu trabalhei. Deu 19 anos. Eu trabalhei sempre, de menor eu era ajudante. Esse 1 ano, trabalhava no carregamento. E depois, quando eu voltei como mecânico. E quando eu saí da firma, eu saí como chefe da mecânica. Eu vou descrever, quando garoto, eu colocava rótulo em cima das telhas, e era no carregamento, e era uma seção com bastante carregada de pó. Tinha bastante pó, eu era menor. E depois, quando eu voltei como maior, em 69, aí eu entrei como mecânico. Aí a função minha era a fábrica inteira. Trabalhei alguns anos como mecânico,
E depois, no término, eu terminei como chefe da mecânica e também andava a fábrica inteira. Fazia todas as sessões, eu trabalhava. E tinha bastante pó em todas as sessões. A fábrica inteira, quando eu entrei lá, era calçada, tudo com retalho de amianto. Todo o piso dela, a fábrica toda era calçada com cimento e amianto. Era barro calçado com cimento e amianto. Então, o retalho eles jogavam lá. Os caminhões, os tratores passavam lá, subia aquele pó. Agora, as seções tinha 6 fábricas lá dentro. Fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, fábrica 4, fábrica 5, fábrica 6, que não chegou a funcionar, mas é a fábrica do tubo e a injetora. Tinha 7 fábricas lá. Todas elas eram bastante poluídas com amianto. Quando eu saí de lá, depois eu fui sentir cansaço. Mas eu pensava era por causa da idade, porque eu também nunca fumei, né? A turma disse que pessoas ficam ruins porque fumam. Eu nunca fumei. Aí eu vim saber que eu estava realmente doente. Que doença você tem? Eu tenho hoje asbestose. Isso. Quando foi diagnosticado? Isso aí logo na Fundacentro, quando começamos a fazer em 95, aí começou placas pleurais, depois placas pleurais, depois asbestose. E agora sempre asbestose. Agora tem uns nódulos que aparecem na placa também, né? Que eles estão acompanhando para ver se não desenvolve alguma coisa. Essa doença acabou com a minha vida. Por quê? Eu não consigo respirar. Tem noite que eu durmo sentado. Atualmente, agora, uns 10 dias atrás, fui para o hospital, tomar injeção, inalação. Eu, às vezes, não consigo deitar. Tenho que passar Vic no nariz, no peito, nas costas, para poder respirar. Até para falar, você sente que eu fico cansado. A minha roupa eu levava para lavar. Mas esses produtos da Eternit, a Eternit doava aquele cimento, aqueles cascalhos, e muita gente levava e punham nas casas para cobrir o chão, que era barro. As ruas de Osasco, tudo era de barro. Os caras punham na frente da casa, aquele cascalho de pó com cimento e amianto. E tinha uns feltros que eles doavam, a gente comprava às vezes. E eu levei um desses daí, eu não sabia que fazia mal. Eu fiz até uma casinha para minha filha brincar. Você vê que canalice foi essa, né? Eu fiz uma casinha para ela brincar. Quando, há muito tempo atrás, e o SESI, ia um ônibus dentro da empresa, eles tiravam um raio-x da gente, mas a gente nunca sabia o resultado. Nunca eles falaram para nós que nós tinha o que tinha dado no raio-x. E depois esse ônibus parou de ir lá na fábrica e tinha uma clínica aqui perto da fábrica onde a gente fazíamos raio-x lá também, todos os anos. Mas eles nunca falavam para a gente o que tinha dado no raio-x. Qual o nome da senhora? Luísa Isabel Della Justina da Silva. A senhora trabalhou na Eternit? Não. Meu esposo que trabalhou. Quantos anos seu esposo trabalhou na Eternit? 9 anos e 10 meses. Qual o nome do seu esposo? Moacir Antônio da Silva. Tá, ele trabalhava em qual setor lá na Eternit? Canaleta. Caixas d'água, canaleta. Telhas. Telhas. E ele veio a falecer com quantos anos? 37 anos. 37 anos. Só foi casada com ele quanto tempo? Não deu 11 anos. 11 anos. Tem filhos? Tenho 2, um casal. Casal. E como era a rotina dele quando ele trabalhava na Eternit? Olha, era normal. Bem normal, assim. Não reclamava, não... E quando apareceu a doença, como é que foi o processo? Bom, ele saiu de lá em 92. Acho que foi agosto ou setembro de 92. Aí ele trabalhou em algumas empresas, depois ele entrou numa empresa que chamava Sabó. Com 3 meses de experiência, veio uma dor nas costas, na coluna, embaixo. Eles achavam que seria coluna, né? Que ele teria problema porque trabalhava nessa empresa muito inclinado. Aí os médicos pediram os exames, ele fez os exames. Aí quando veio o estado do exame, da ultrassonografia, os médicos falaram, não, temos que ter uma junta médica. Aí falou, você tem vários cistos. Vou te encaminhar para um gastro. Vários médicos encaminharam ele do convênio da empresa que ele trabalhava.
Aí descobriram que ele tinha um câncer, que era vários cistos no reto peritônio, atrás do fígado. Aí depois fez o tratamento, tudo. Quando foi novembro, ele teve que fazer uma cirurgia. Aí eles abriram, ele não tiraram nada, só fizeram uma limpeza, porque disse que o tumor era muito grande. Porque se tirava, ia tirar um monte de coisa, ele ia ficar, não ia aceitar. Aí o médico chegou em mim no dia da cirurgia e falou assim, se ele não fizer o tratamento, ele não vive 90 dias, que seria a quimio e a rádio. Ele fez a quimio e fez a rádio. Terminou o efeito da rádio, ele ficou internado 27 dias e faleceu. E a senhora acha que há uma relação entre o trabalho que ele exercia na Eternit Sim, sim. e o câncer? Sim, porque foi feita autópsia, e na autópsia deu, que era um mesotelioma do reto peritônio. Só que quando eu fui buscar o laudo da autópsia, junto com a Fernanda Gianazzi, eles perguntaram para ela, você é advogada da Eternit? Ela disse, não, eu estou acompanhando a viúva, a Luísa, para vir retirar. Ela pegou da minha mão o laudo e falou, não posso te entregar, você vai retornar outro dia para vir buscar. Aí o laudo foi mudado. Nós lemos que era mesotelioma no reto peritônio. Aí o laudo saiu diferente. O laudo não era mais aquele, saiu o que está no atestado de óbito. Que é um câncer maligno, outras coisas. O seu marido, ele de certa maneira trazia resíduos da empresa para dentro de casa? Só a roupa mesmo, só a roupa dele mesmo, não trazia. Era a senhora que lavava? Era eu que lavava. Como a senhora fazia para lavar essa roupa? Ah, eu colocava na... Bom, a gente tinha o costume, não tinha noção do que era, chacoalhava a roupa, saía aquele pó, né? Às vezes até respirava. Colocava na água e amolecia um pouco. Aí depois você passava sabão, esfregava, mas não saía. Ficava aquelas manchas de cimento agrudada, não saía totalmente. Quando seu marido ainda estava vivo, a Eternit procurou ele para fazer algum tipo de exame? Não, só fazia os exames dentro da empresa, com todos os funcionários, uma vez por ano. Tirava o raio-x do pulmão. Mas ele nunca teve acesso a essas radiografias. Só passava no médico e falava que estava tudo bem. As radiografias ficavam com eles, com a empresa. Tá, após o falecimento do seu marido, a empresa procurou a família? Me procurou sim, com 8 dias, 7, 8 dias de falecimento. E o que a empresa queria com a senhora? Fazer uma proposta, me ajudar, porque eles eram uma pessoa muito simples, muito humilde, e que queria terminar minha casa, construir minha casa e me deixar numa situação boa. Eu não aceitei, eu não quis no momento. E em momento algum também não quero, não quero a proposta que eles fizeram. E ela falou, pensa bem, daí uma semana ela retornou. Aí ela falou, eu vim te fazer uma outra proposta e você vai aceitar. Nós temos uma proposta de 10 mil a 50 mil para te dar, para te oferecer. Eu falei que eu não aceitava, porque eu não ia trazer meu marido, eu não estava naquele momento para aceitar alguma coisa em forma alguma. E nem não aceitava. Aí ela pegou e disse assim, só que você tem que, vou dizer as palavras que ela disse, você tem que calar a boca, sumir de Osasco e desaparecer de São Paulo. Você tem que ir para o interior onde está a tua família, você não pode ficar aqui. Eu falei que daqui eu não saía, porque meu lugar era onde eu moro, que era Osasco, né? São Paulo, que era o futuro dos meus filhos. Ela falou, então nada feito. Eu falei, tudo bem. E ela foi embora. Foi essa a proposta que ela deu. E eles estavam gravando, porque eu vi o gravador. Trabalhei. Eu entrei lá em 1961 e saí de lá em 1974. Trabalhei no laboratório. É um laboratório químico, né? Laboratório técnico. Eu entrei lá como auxiliar de laboratório.
E eu colaborava lá na seção em todos os trabalhos lá. E também saía muito pela fábrica para colher a amostra, né, de quase tudo que a Eternit comprava, quase tudo que entrava na Eternit, era colhido a amostra e feito uma análise, né, no laboratório, para depois para liberar o produto para a Eternit usar a matéria-prima, né? A matéria-prima que qual é? Usava muitos produtos, né? Amianto, cimento, óxidos, até os parafusos que pregava as chapas, era feito análise para ver a galvanização, tudo que entrava lá a gente tinha que ser feito análise, né? Para depois liberar para ser usado esse produto, né? Inclusive, todos os lotes de amianto que chegava, a gente tinha que ir lá no estoque e colher a amostra. A gente subia em cima das pilhas de sacaria, que o amianto tinha tudo ensacado, né? E a gente abria aproximadamente, cada remessa, a gente abria aproximadamente 10 a 15 sacos e abria o saco, cortava com a faquinha, né? E colocava a mão ali, tirava mais ou menos aproximadamente de cada saco, a gente tirava aproximadamente assim, mais ou menos, uma média de 300 gramas. Aquilo a gente colocava num saquinho de plástico, juntava esses 10, 15 sacos de amianto que a gente abria, né? Dava aí uma média de umas 3,5 kg, 4 kg de amianto, de amostra, levava para o laboratório. Lá a gente espalhava esse amianto em cima de uma mesa e misturava todo esse amianto e depois separava as quantidades para fazer os ensaios, né? Fazer os testes do amianto, para analisar tudo que era feito, as qualidades do amianto, né? A fibra, o pó, resistência, era feito tudo isso aí lá dentro do laboratório. Nada, nós não usávamos proteção nenhuma. Nunca foi usado proteção nenhuma. A única coisa que eles forneciam para a gente era uma capa para a gente vestir assim, mas outra proteção nós não tinha em nada. Não, nunca nós fomos informados disso aí. Que se a gente soubesse, pelo menos tomar um pouquinho de cuidado, mas infelizmente nós nunca fomos informados disso. A gente fazia, tirava a chapa do pulmão uma vez por ano, a gente fazia isso aí. Mas só que a gente nunca a gente viu o resultado dessa chapa. Nunca foi entregue essa chapa ou falado alguma coisa sobre essa chapa, né? Nunca recebemos resultado, nunca fiquemos sabendo de nada referente a essas tomografias, essas chapas de raio-x que a gente fazia. E lá dentro nós nunca ficamos sabendo que podia causar algum problema com o amianto, algum problema de saúde com o amianto. Nunca nós fomos informados. A gente trabalhava com vários tipos de amianto. Eu não me lembro assim totalmente de todos. Inclusive eu cheguei a trabalhar no laboratório, cheguei a fazer análise lá no laboratório até desse amianto azul, que era feito tubo com eles, né? E depois de um certo tempo parou de usar ele. Mas nesse tempo que eu trabalhei lá, usou até esse amianto azul, era usado lá. Agora usava várias marcas, só que agora no momento assim a gente não se lembra das marcas dos amiantos, né? Tinha amianto Canadá, amianto nacional, né? Tinha vários. Eu inclusive levei aqueles feltros que usava nas máquinas e para fazer tapete para colocar dentro de casa. E nunca fomos informados
que podia causar algum mal, essa poeira do amianto. E nesse feltro tinha muita poeira mesmo. E a gente não sabia, cometeu esse erro de levar para dentro de casa. Pode ser que até contaminou até a família da gente. A gente nem está sabendo ainda, porque a esposa não quer fazer o exame, minha filha também não quer fazer o exame. Mas também eles têm todos os problemas de saúde que dá para entender que é problema de amianto, falta de ar. Eu tenho doença na pleura, placas pleurais e tenho um nódulo no pulmão esquerdo, causado do amianto. E eu descobri isso aí graças a gente ir no médico e o médico conhecer a doença e saber fazer o diagnóstico da doença e comprovou que a gente tem o problema causado pelo amianto, pelos asbestos. No momento, eu não sinto muito problema. O problema, eu sinto um pouco de canseira, de cansaço, assim, falta de fôlego, assim, para andar, assim, andar um pouco depressa, né? Mas, graças a Deus, ainda o amianto está meio, assim, estabilizado, assim, não alterou ainda a doença, mas a gente fica com essa preocupação que não sabe que isso aí, de uma hora para outra, pode alterar essa doença, né? Se complicar mais do que já está, né? A gente trabalhava, a gente ia com a roupa de casa e só usava uma capa para trabalhar, e essa capa ficava lá dentro do armário, lá na Eternite. E uma vez por semana eles lavavam essa capa, mas a gente não trocava de roupa, a gente ia para o serviço a semana toda com a mesma roupa, né? E não sabia que trazia esse pó para casa, né? Carregava esse perigo junto com a gente, né? Essa doença não tem retorno, viu? É só se a pessoa sofrer, se ela pegar um pulmão, arrancar o pulmão, fazer a cirurgia, tirar o pulmão fora para tirar o amianto do corpo, né? Que, ao contrário, ele não sai, né? Vários colegas que perderam a vida devido ao amianto, devido à doença do amianto. E tem muitos que estão sofrendo aí, estão passando dificuldade, porque não pode andar, não tem fôlego para respirar. Muita dificuldade, viu? Qual o nome da senhora? É Gisélia Vicentim. A senhora trabalhou na Eternite? Não trabalhei. Como a senhora conhece a Eternite? Bom, eu passei pela Eternite mesmo, mas não trabalhei lá, né? Que eu trabalhava em outra empresa, que na hora do almoço eles iam levar a refeição e às vezes eu acompanhava. Mas foi questão de um mês só, não mais que isso. E lá eu fiquei conhecendo, eu via realmente o pessoal todo... Qual a sua relação com a Eternite? Aí seria através do meu marido, né? Que trabalhou lá desde 1964 até 1968. Quantos anos ele tinha na época? Entre 27 e 28, por aí. Tá. E o seu marido tem... O seu marido está vivo? Meu falecido. Meu marido é falecido. Quando ele faleceu? Ele faleceu em 2008. E quais foram as causas da morte? Mesotelioma. Então, ele saiu de lá, mas em 68, ele trabalhou em outras empresas, tudo normal. Aí, quando ele se aposentou, ele conheceu um senhor, Fernando, que estava montando uma associação para os ex-empregados da Eternite. Aí ele convidou ele para participar, como ele trabalhou lá também, ele aceitou, né? E chegando, ele ficou indignado de ver a quantidade de pessoas morrendo, pessoas adoecendo, morrendo sem saber o que fazer. Então formaram essa associação para ajudar os doentes a procurar recurso, a procurar médico, tratamento, para ver se tinha um pouquinho, para ver se tinha uma melhora, assim, um pouquinho melhor, para ter uma vida melhor, né? Porque uma vez contaminado,
Não tem mais jeito, pelo que eu sei, não tem mais jeito. Isso, aí ele ficou nessa associação por um bom tempo, e ele se sentia assim, até agraciado, porque ele, da turma ali, ele era o único que não estava contaminado. Só que, como demora a aparecer, né, a doença demora a aparecer, aí quando foi um dia, depois de um certo tempo, né, ele saiu de casa, foi até a padaria, que é pertinho, na esquina da minha casa, né, e quando ele voltou tão cansado que ele não conseguia nem abrir o portão. Aí ele levou um susto. Como ele trabalhava lá, já conhecia bem a doença, né, estava sempre no meio dos doentes, que sabia como que era, né, a doença, e ele ficou meio assustado, aí procurou o Dr. Vilton, fez um raio-x, quando viu no raio-x já não aparecia o pulmão esquerdo. Aí ficou desesperado, e era até a véspera dos feriados, ele teve que esperar até uma segunda-feira para fazer os exames. Aí foi, fez já uma punção, que ele estava com derrame pleural, muito forte, e aí foi indo. Cada semana ele tinha que voltar para fazer punção, porque o derrame pleural era muito forte. Vinha com pus, com sangue, era muito dolorido, ele sofria muito. E fez os exames, quando pegou o diagnóstico, era mesotelioma. Aí foi que nem uma bomba, né? O mundo caiu, porque para ele, sabia que já estava condenado mesmo. Que no mesotelioma, pelo que a gente sabe, não tem cura. A duração de vida, acho que em torno de máximo anos, se conseguir ainda. Quanto tempo o seu marido, entre a descoberta da doença ao falecimento? Foi muito rápido, porque ele descobriu em abril, ele sentiu mal, mas o resultado saiu em maio. Quando foi junho, como sabia que estava no pulmão só, ele falaram que se retirasse o pulmão, talvez ele tivesse uma chance. Quando foi no dia 4 de junho, ele internou para retirar o pulmão afetado e ficou lá na UTI até dia 3 de julho, que foi o dia da sua morte. Quer dizer que foi muito rápido, o conhecimento foi de abril, na verdade nem foi abril, foi em maio até julho. Uma coisa muito rápida. Tá. A senhora, aí tem gente que procurou a senhora? Não. Tem gente que não procurou. Entramos com a ação, aí na primeira instância a gente ganhou, mas a Eternity recorreu, até tentou fazer um acordo na hora, mas nós não aceitamos. E... Qual o nome do marido da senhora? Aldo Vicentinho. Vocês foram casados por quanto tempo? Por 38 anos. Quando ele veio a falecer? 2008. Ele sentia alguma, nesse período que vocês foram casados, ele sentia alguma reação diferente no corpo dele? Não sentia nada. Não sentia nada, foi até surpresa quando aconteceu. Foi muito de repente, começou uma tossinha já. Em quanto tempo, da descoberta da doença até a morte do Aldo? Então, foi descoberto em abril de 2008 e ele faleceu no dia 3 de julho de 2008. Ele foi muito rápido. Entre 2 meses e meio, 3 meses. Vamos por 3 meses. E como que foi esse processo? Como assim? Como é que foi o processo da doença, da descoberta até a morte? Foi de muita angústia, de muita tristeza, foi crucial. Porque sofreu muito por ele conhecer a doença, por ele saber que já estava condenado. Foi assim, terrível para todos nós. Inclusive, antes dele, quando ele foi internar, ele ajuntou todos os documentos dele, tudo que era preciso para fazer após a morte dele, para ele não ter assim, problema nenhum. Já estava tudo certinho, o que seria fazer para o sepultamento, o INSS que eu tinha que procurar. Tudo assim, isso foi muito chocante, eu sofri muito, muito com isso. Inclusive, quando ele estava internado, um dia o irmão dele foi visitá-lo, ele pediu para que levasse um barbeador elétrico, que era mais fácil para uso, para fazer a barba, porque no dia seguinte ia o pessoal da Breia visitá-lo. Mas acho que já tinha em mente de fazer a foto. Aí foram, não sei quem fotografou lá, alguém da Breia fotografou. E
Eu só fiquei sabendo depois da morte dele que tinha aquela foto. Mas aquela foto ele queria deixar para mostrar para o mundo o que o amianto faz no ser humano. E passou, ficou por isso mesmo, depois de muito tempo que eu vi a foto. Aquilo me chocou muito, mas aí o pessoal começou a usar nas campanhas, tudo. Pediram permissão, é claro que eu autorizei, porque ele que pediu. Tanto quando eu fui lá depois, em seguida, ele falou que tinha feito uma foto, mas eu não sabia que tipo de foto que era. Só vim tomar conhecimento depois de muito tempo que ele tinha falecido. É isso. Tá bom.